Então pronto, a partir de agora está gravando. Bom, antes de ir para o assunto, vamos falar um pouquinho sobre os avisos aí, né? Hoje é o nosso último encontro. Então o que a gente tem aí? A gente tem que terminar aquele assunto, né? O método das malhas, que a gente vai falar agora. E temos também que fazer nossas avaliações. Então, vamos marcar nossas avaliações. Então, assim que terminar essa aula, eu vou botar um questionário, tá? Sobre esse assunto. Ele vai ficar lá aberto até o dia 6. Vou deixar ele aberto até, deixa eu ver, até sábado, tá? Até sábado. E então vai ter um tempo menor aí do que os outros questionários. E eu vou colocar uma recuperação que vai ficar lá aberto domingo e segunda, tá? Para vocês. E por que isso? Porque nosso semestre ele acaba dia 11, tá? É a véspera do feriado, na segunda-feira. Então a gente tem até segunda-feira para fazer a recuperação. Então vou deixar esses 2 dias lá para vocês escolher o melhor horário aí e fazer a recuperação, tá? Mas isso, outro questionário que eu vou passar hoje, fica aí até o dia de sábado, dia 9. Beleza? Adriano, boa noite. Então vou compartilhar aqui a tela. Então pronto. Então na aula passada a gente estava falando de quê? A gente estava falando do método das malhas, tá? Então a gente começou aí a falar sobre o método das malhas, né? E começamos a resolver esse problema aqui, tá? Então vamos dar uma recapitulada nele só para a gente terminar ele. Aquele a gente não terminou. Tá só um minutinho aqui que o bicho andou demais aqui. O que a gente fez? Então, dado esse circuito, né, tá cheio de bagunça aqui, mas deixa eu apagar um monte de coisa aqui em cima. Acho que já clareou um bocado aí. Então, o que a gente fez? Qual foi o procedimento? A primeira coisa que a gente fez, tá, foi definir correntes aqui. A gente definiu uma corrente I1 nessa primeira malha, né, nesse sentido, chamou aqui de 1, e definimos uma segunda corrente que a gente chamou de I2 nessa segunda malha aqui, tá? I2. Então, foi esse procedimento. Depois a gente fez o quê? A gente partiu de um ponto, pode ser qualquer ponto, e demos uma volta aqui ao redor da malha. Aliás, não, a segunda coisa foi marcar aqui a polaridade das tensões, tá? Então, marcar a polaridade das tensões significa o quê? Significa indicar que onde a corrente entra é positivo e onde a corrente sai é negativo, né? A gente fez isso aí para todos os resistores. Na verdade, esse aqui já estava com indicação conforme a gente tinha, já vê pronto, né, essas marcações. Mas se não tiver, a gente tem que fazer, tá? Então, esse é o segundo passo. Então, o terceiro passo que a gente fez, esse sim, foi a gente saiu de um ponto qualquer, deu uma volta todinha dentro da malha aqui, observando as elevações e as quedas de tensão. Como é que é como é que é uma queda de tensão? Se eu encontrar um sinal negativo na minha frente, né, eu estou andando nessa direção. Observa que esse sentido dessa setinha verde, né, ele pode ou não coincidir, que é o caminho que eu estou andando aqui no circuito, pode ou não coincidir com esse sinal aqui em roxo, tá? Que é a corrente que a gente estipulou para o circuito, tá? Se eu quiser, eu posso andar no sentido contrário também. Eu posso andar daqui para cá, ó. Mas a ideia é sempre a mesma. Eu tenho que observar. Se eu encontrei um sinalzinho negativo na minha frente, né? Isso aqui vai ser uma queda de tensão, tá? Se eu encontrar um sinal positivo, ou, aliás, um sinal negativo na minha frente, imagino que eu segui esse caminho aqui, né? Encontrar o sinal negativo na minha frente, isso aqui vai ser uma elevação de tensão. É só ficar observando essas duas coisas aí, tá? E aí você dá uma volta todinha no circuito. Quando a gente chegou no mesmo ponto que a gente partiu, a gente fala que aquilo é igual a zero, né? Que todas essas expressões ele é igual a zero. Então a gente fez isso aí e achamos aqui, ó, 58 menos 4, tá? Agora esse 4 e 1 aqui, de onde é que veio, né? Só relembrando, o 4 e 1 vai ser a resistência de 4 ohms, né, vezes a corrente I1. Isso aqui vai dar tensão sobre esse resistor, né? Depois a gente multiplica isso aqui, né? 3 vezes I1. 3 vezes I1 significa a resistência de 3 ohms vezes a corrente I1, ou seja, a queda de tensão, essa parcela de tensão aqui em cima desse resistor.
e depois a gente considera também a parcela de tensão devido ao outro lado, lá daquele resistor, tá? E aí, quando chegou no ponto de origem da gente, a gente afirmou aqui, ó, isso aqui é igual a zero. Então, basicamente, foi isso que a gente fez aquele dia. Fizemos para as duas malhas, primeiro fizemos isso para uma malha, né? Depois corremos aqui a segunda malha, tá? Corremos aí a segunda malha. E agora é o que? É resolver essas equações. Seria o quarto passo aqui, ó. A gente vai resolver essas equações. Aqui é o sistema de equações. Então, para resolver, o que a gente fez? A gente simplificou primeiro as equações, né? Tem termos aqui comuns, a gente agrupou os termos comuns e a expressão simplificada ficou essa aqui de baixo, ó, esse sisteminha que está aqui embaixo. Então, resta o quê? Resta calcular aqui esse sistema para encontrar aí os valores de 1, e 2 e 3. E eu deixei como exercício. Alguém conseguiu calcular os valores de 1 e 2 e 3? Não, é só 1 e 2. Algum de vocês três conseguiram resolver esse exercício? Então, bora resolver ele agora. Então, para resolver esse sistema, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Tem uma regrinha que é bem simples, né? Na verdade, existem várias formas de resolver sistema de equação. Se não me engano, são 5 formas que tem na matemática. E aí você ainda pode misturar umas com a outra, começar de com um método e terminar com outro. Mas vamos pegar quando o sistema for de duas variáveis, a gente pode fazer esse artifício aqui que é mais fácil, ó. Eu vou pegar esse número que está aqui, ó, e vou multiplicar ele na equação de cima, tá? A equação de cima vai ficar toda multiplicada por esse primeiro número ali, vezes 3, tá? Antes de fazer isso, né, observa os sinais, tá? Esse sinal aqui é negativo e de baixo é positivo. Então, se os dois estão contrários, né, os sinais, eu posso agora copiar esse valor aqui também, ó, e multiplicar aqui embaixo, ó, menos 7, tá? Se os sinais fossem iguais, fossem os dois positivos ou os dois negativos, eu precisaria trocar o sinal em algum aqui, ó, tá? Eu precisaria, vamos supor que se fosse 3 positivo, né, aquela expressão ali fosse lá 7 positivo, né, e 3 negativo. Se tivesse assim, né, negativo não, positivo também, e 1. Tivesse isso aqui lá, ó, positivo. Então a gente tem que fazer o quê? Eu vou ter que multiplicar aqui por 3 negativo, né, vamos supor, tem que trocar o sinal de algum dos dois, e aqui eu multiplicaria por 7 positivo, tá? Eu tenho que aparecer um sinal negativo em alguma das duas expressões. Ou se as duas fossem negativas, né, também dá para fazer, né? As duas fossem negativas, você ia colocar uma negativa e outra positiva, do mesmo jeito. Isso aqui fica mais claro quando você treina, né? Resolver os exercícios. Então tá aqui. Então vamos multiplicar essas duas expressões aí, por esses valores. Então vou repetir aqui, ó. A primeira expressão vai ficar menos 7 e 1 vezes 3, né? Vai ficar menos 21 e 1, tá? Aqui vai ser 3 mais 3, não, né? É 3 e 2 vezes 3 vai dar 9 e 2, tá? Igual a menos 58 vezes 3, né? Bora fazer uma calculadora aqui, né? 58 vezes 3 dá 174, né? Menos 174. Então tem que multiplicar todo termo a termo aí, tá? Todo mundo. Na linha de baixo a mesma coisa. Vou multiplicar aqui, ó. 3 e 1 vezes menos 7, né? Tá errado aqui, né? Eu tenho que botar positivo aqui, tá? Isso aqui é positivo. Bora ver aqui embaixo, ó, pra vocês verem. Então, 3 vezes 7 vai dar 21 e 1, tá? Qual a intenção da gente? A intenção é que na hora que fizer a conta, um saia com sinal positivo, o outro saia com sinal negativo, né? Um tem que sair com sinal trocado em relação ao outro. Então, por isso que a gente coloca ou não o mais ou menos ali naquele número que está acompanhando aqui, ó, nesse número. Então, vamos de novo, vamos continuar, né? Menos, né? Eu repeti o sinal de menos. 5 e 2 vezes 7 vai dar 35 e 2, né? Igual a 7 vezes 10 vai dar 70. Então é isso aí que a gente tem, né? Deixa eu apagar esses vermelho aqui, ó. Pronto. Então, observe que o sistema da gente agora ficou diferente, né? Ficou multiplicado por aqueles valores, mas de modo que esses valores aqui que a gente escolheu, ó,
ele criou o que ali? Ele criou esses valores aqui, ó, iguais, né? Só que módulo igual, né? Só que o sinal oposto aqui, ó. A gente vai fazer o que agora? A gente vai somar. Vamos somar essa linha de cima com a linha de baixo. Então, executando essa soma, a gente tem menos 21 e 1, mais 21 e 1, isso aqui vai resultar em 0, tá? Então, você tem, sei lá, 21 coisas e menos 21 essas coisas, é a mesma coisa, né? Aí você vai ter isso aí igual a 0. Aqui a gente tem menos 35 e 2, né, embaixo, e em cima a gente tem mais 9 e 2. Então, fazendo essa diferença, vai dar menos, né? Menos quanto aqui? Menos 20, deixa eu fazer aqui, 35 menos 9, opa, 35, menos 9, menos 26, né? Menos 26 e 2, tá? E aqui você tem menos 170, com 70 vai dar menos 104, né? Então é isso. Então agora a gente tem o quê? A gente tem menos 26 e 2 é igual a menos 102. A gente pode multiplicar tudo aqui por menos 1, né? Só para trocar os sinais. E ele ficaria 26 e 2 igual a 104. Então, e 2 é igual a 104 dividido por 26, né? 104, inverte. Isso aqui vai ser igual a 4, tá? Seria 4 amperes. Então, o que a gente acabou de fazer aqui? Depois dessas contas todas aí, a gente achou que o valor de 2. Então, quer dizer que nesse circuito que a gente fez aqui em cima, tá? Essa corrente I2 que a gente definiu, I2 que a gente definiu do lado de cá, tá? Ela tem a intensidade de 4 amperes, tá? E esse sentido que a gente definiu está correto, tá? Se o sentido tivesse errado, né, fosse no sentido contrário, ela apareceria com sinal negativo na conta lá. Como não apareceu, esse sinal positivo é porque o sentido adotado aqui está condizente com a realidade do circuito. Então a gente achou o quê? A gente achou a corrente 2, mas aqui a gente não resolveu o problema ainda não, falta achar a corrente 1. Então, para achar a corrente 1, a gente pode substituir esse valor de 2 em alguma das equações anteriores, qualquer uma dessas aqui, dessas duas primeiras. Então, eu vou pegar ali essa de baixo aqui, né, que tem valores menores, vou repetir ela, 3 e 1 menos 5 e 2 igual a 10, tá? No lugar do I2, a gente vai colocar o valorzinho de 4 amperes aí, ó. Então, vou colocar aqui, ó, 4 amperes de vermelho para destacar ali, aqui multiplicado por 5, né, que já estava ali, vezes 3 e 1, que já estava lá, igual a 10. Opa, igual a 10. Então, resolvendo isso aqui vai dar 20, né? 20, menos 20, na verdade, isso tudo, né? Então, a gente vai ficar aqui com 3 e 1, né? É igual a 10. Vou passar esse 20 para o lado de lá, vai ficar mais 20. Então, e 1 é igual a 30 dividido por 3, tá? Que isso aqui vai ser igual a 10 amperes, né? Se eu não fiz conta errada aí, né? Vai dar isso, 10 amperes. Então, subindo do lado de novo no circuito, significa que essa corrente aqui, da corrente 1, que é dessa primeira malha, está circulando aqui uma corrente de 10 amperes, ó, por aqui. E aí, falta calcular mais o que aqui? Agora tem que saber qual o problema. Então, já resolveu aqui, já calcular as correntes, tem que saber o problema, o que ele está pedindo. Vamos supor que ele esteja pedindo para calcular, por exemplo, a tensão nessa resistência do meio aqui, ó. Então, para calcular a tensão nesse resistor do meio, que é o resistor R2, né, que é a resistência de 3 ohms, a gente tem que fazer o que ali agora? A gente tem que conhecer a corrente que está ali no meio. Então, vamos desenhar ele aqui, ó. Se a gente olhar do lado esquerdo, né, a gente tem aqui a corrente I1 descendo, tá? I1 descendo, e I1 a gente viu que são 10 amperes. Do outro lado, a gente tem a corrente I2 subindo. A corrente I2 passa por esse resistor subindo, ela passa a corrente de 4 amperes, tá? E aqui é a resistência de 3 ohms. A questão é, quantos amperes tem nesse resistor aí de 3 ohms? Alguém sabe dizer aí? Boa noite, Leandro. Então, nesse resistor de 3 ohms, né, vai ter essa diferença. Você tem 10 amperes para baixo e tem 4 amperes para cima. Isso aqui vai resultar numa corrente, né,
uma corrente aqui de 6 amperes aqui para baixo, ó. 6 amperes, tá? Essa é a diferença aí. Isso aqui é o 10 menos os 4 amperes. Então, a corrente nesse resistor são 6 amperes. Se a gente quiser calcular a tensão sobre ele, basta multiplicar aí, né? V2 vai ser o quê? Vai ser a corrente sobre ele, que é 6 amperes, vezes a resistência dele, que são 3 ohms. Ou seja, a gente vai ter uma tensão de 18 volts. Ó. V2 igual a 18 volts. Em cima daquele resistor de 2, o resistor de 3 ohms, tá? E se eu quiser calcular a tensão em qualquer um outro resistor, seja no R3, seja no R1, mesmo procedimento, só conhecer a corrente que está sobre ele e multiplicar pela resistência, né? Aplicação da lei de Ohm. Alguma dúvida aí? Então, se não tem dúvida, então esse foi o primeiro exemplo, né, que a gente não conseguiu terminar aquele dia. Vamos falar mais exemplos aqui, fazer mais, né? Esse a gente acabou de fazer. Vamos resolver isso aqui agora, ó. Olha esse aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem outro aqui diferente. Vou resolver esse aqui, ó. Tem 3 fontes, tá? Então, deixa eu pegar essa figura. Lembrando que você tem que treinar isso, tá? Você tentar fazer isso aí. E eu vou fazendo as partes, você vai fazendo a parte. A gente vê se... como é que estão aí. Então eu vou falar para vocês aqui o que tem que ser feito. Aquele procedimento, de novo, ó. Primeira coisa que você tem que fazer é determinar as correntes, tá? Do seu circuito. Então você desenha isso aí no seu caderno e estipula o sentido das correntes. Aqui já veio estipulado, né? Já veio aqui uma corrente I1, né? Do lado de cá. E já veio outra corrente I2 por ali. Você pode usar isso que já está indicado aí, ó. Se quiser, né? Se não quiser, não precisa usar isso também não. Então desenha aí e tenta escrever essa... como é que é? E definir essas correntes aí, pra gente ir pro passo 2, né? Alguém tá fazendo aí? Samuel tá no trabalho. Professor, Sim. é o mesmo processo, né? Anular a fonte. Não, aqui não é anular a fonte, não. Aqui é método das malhas. A gente tá fazendo outra coisa. Você tá parado aí na aula no assunto teorema da superposição. Tá? Aqui a gente quer fazer isso aqui, ó. Tá aqui. Isso aqui a gente não tá anulando fonte nenhuma, não. A gente anulou na aula anterior lá, que era esses assuntos aqui, ó. Tá? Zerava uma fonte, eu zerava todas as fontes e deixava só uma, né? Isso aqui é isso aqui agora, ó. Cadê? Vai definir a corrente, tá? Em cada sentido. E o segundo passo agora é qual? É marcar aqui a polaridade das tensões em cada resistor. Onde é que é positivo, onde é que é negativo em cima de cada resistor aqui. Certo. Então todo mundo tenta ir fazendo aí, tá?
Então, marcar as polaridades significa o quê? Significa a gente seguir esse caminho da corrente que a gente definiu e observando aí, ó, por exemplo, nesse resistor de 4 ohms. Se a corrente está para cima, né, segundo esse sentido aqui, ela está no sentido horário, ela sobe através desse resistor. Então, onde a corrente entra é positivo, né, e onde a corrente sai é negativo. E aí você faz isso com o restante dos resistores. Dá uma volta todinha na malha, observando isso, depois faz uma outra malha lá com a corrente 2, tá? Sua internet está meio. Sua internet tá meio que falhou aí. Professor, ainda estou no trajeto para casa. Adriano. Então vamos lá, ó. Então, continuando aqui, ó. Nesse resistor, mesma coisa. A corrente está vindo aqui por cima, ela vai descer. Então, onde ela entra no resistor é positivo, onde ela sai é negativo, tá? E aí, dessa volta toda, nas fontes, já a polaridade da fonte não altera nada, né? Já fica do jeito que ela já é normalmente. A gente deixa lá. Vamos para a próxima aqui, ó. Próxima malha, mesma coisa. Então, a gente tem esse resistor R3, né? Ele está submetido às duas malhas, às duas correntes, de um lado e do outro. Então, a gente tem que marcar para ele de novo aqui, ó. A corrente está subindo aqui nele, então aqui é positivo, né, onde ela entra, e negativo, onde ela sai. E aqui nesse segundo resistor ela está descendo, então aqui é positivo e embaixo negativo. Então o segundo passo é esse aí, marcar as polaridades. Qual o terceiro passo agora? O terceiro passo a gente vai aplicar, deixa eu anotar aqui, né, aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, né, para cada malha. Se não lembra qual a lei de Kirchhoff das tensões, é aquela coisa que diz que o somatório, né, das elevações e das quedas de tensão dentro de uma malha, tá, é igual a zero, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Então, para aplicar isso, você tem que aplicar isso para cada malha. Então, disso aí você vai montar duas equações. Então, vamos lá. Então, para aplicar aqui, vamos escolher esse ponto aqui, por exemplo. Eu estou naquele cantinho. E aí eu quero dar a volta aqui dentro dessa malha, observando as elevações e as quedas, tá? Então, vou seguir nesse caminho aqui, ó. Seguindo. Boa noite. Boa noite. Encontrei esse resistor aqui, ó. E esse resistor R3, logo de cara aqui, ó, a gente tem um sinalzinho positivo. Isso significa elevação ou queda de tensão? Queda. Isso, queda. Então, vai ser uma queda, então eu vou botar aqui sinal menos, para indicar que é uma queda. E de quanto é que vai ser essa queda aí? 10 10 o quê? ohms. Não, a queda, essa é a queda de tensão, como é que a gente está chamando de ohms? Volts. Não é 10 volts também não, tá? A gente não conhece, na verdade. A queda, lembra que a queda de tensão é igual que é a lei de Ohm, V é igual a R vezes I, tá? A gente conhece 10 a resistência, não é 10 amperes não. A gente conhece a resistência, mas não conhece a corrente. A corrente está aqui, ó, a corrente 1, essa incógnita ali, ó. Aqui é a corrente 2, tá? Então, vai ficar o quê? Ele vai ficar 10 vezes I2, tá? A tensão é isso aqui, ó. Esse produto da resistência vezes a corrente, tá? Isso aqui é a tensão, vamos chamar aqui de V3', né? Tá? Então, essa ali é a tensão, tá? Vamos continuar ali, ó. Vamos descendo aqui, ó. Aliás, no mesmo resistor, se a gente observar, do lado de cá, ó, a gente tem influência da segunda corrente. Então, a gente vai ter que considerar a queda de tensão devido àquela outra corrente também, tá? Esse sinal negativo ali vai ser o quê? Elevação ou queda? Vai ser queda, professor. Não, elevação. Elevação, né? E elevação de quanto? Então, o mesmo raciocínio de antes. Eu não conheço a tensão ali, mas eu sei que tem uma corrente e tem a resistência de 10 ohms. Então, eu vou multiplicar a resistência de 10 ohms vezes a corrente que eu não conheço, que é a corrente 2, tá? Aqui era I1, né? Na primeira aqui é I1, ó. Na segunda aqui é I2. E aí, pronto, esse resistor já resolvi ele, vamos continuar para baixo, ó. Continuando. Chegou aqui embaixo, encontrei essa fonte de tensão, com esse sinal positivo de cara para mim aí, ó. E aí a gente vai ser uma queda ou vai ser uma elevação? Elevação. Não, tá. Você A tá queda, confundindo né? aí. A queda. Deixa eu fazer a tabelinha do lado aqui, ó. Se você encontrar um sinal de positivo na sua frente, ele vai ser o quê? Queda. Queda. Então, eu vou botar aqui, ó.
E aí, se você encontrar um sinal negativo na sua frente, vai ser o quê? Elevação. Elevação. Então é isso, ó, tá? Sendo que o quê? Que a elevação vai resultar aqui num sinal positivo para a gente, né? Na hora de escrever a equação, e o sinal e a queda, no caso de tensão, vai resultar num sinal negativo na equação. Então, fica observando isso que está no cantinho ali, ó. Então, de novo, então eu encontrei sinal positivo aqui, ó. Então, eu vou para dentro, eu vejo que é o quê? Que é uma queda. Então, eu vou usar o sinal negativo na minha equação. Eu vou usar aqui negativo, e o valor aqui, agora sim, agora a gente já conhece o valor da tensão, ó. Não precisa multiplicar corrente por resistência para achar tensão, porque aqui é uma fonte de tensão, já tem um valor dado ali, ó. O valor são 20 volts. Então tá aí, ó, 20 volts. Vamos botar a unidade aqui não só para não carregar demais, tá? E a gente segue aqui o caminho, ó, segue esse caminho. Chegando aqui agora, encontrei esse sinalzinho de negativo aí da próxima fonte. Isso vai ser uma elevação ou uma queda? Elevação. Elevação de quanto aí? De 15. Isso, 15 mais 15 volts, tá? Aqui já é a tensão própria, não preciso multiplicar também por corrente não, tá? E aí pronto, agora eu sigo meu caminho aqui, eu sigo nesse caminho, eu encontro agora esse resistor aqui R1. E encontro ali o sinalzinho positivo que a gente marcou naquela hora lá, ó. Vai ser elevação ou vai ser queda? Queda. Isso, queda de quanto? Agora não sei. É só aplicar a lei de Ohm, vai ser sempre a resistência, a lei de Ohm aqui do lado, é sempre a resistência vezes a corrente. A resistência é quanto ali? 4. 4. E a corrente é quanto? É qual corrente que está ali? E L, né? O I1. L1. I1. I1, corrente 1. Pronto, só isso. 4 e 1. E aí pronto, aí chegou agora no ponto que você parou, você vai fazer o quê? Vai fechar isso aqui, ó, indicando aqui, ó, 4 é igual a 0, né? Isso aí tudo que você escreveu, que é a soma das elevações das quedas dentro de uma malha, isso tem que ser igual a 0, tá? Então aqui a gente trabalhou para a primeira malha, ó, e achou essa equação. Tenta fazer vocês aí essa malha 2 agora, parte de qualquer ponto aí, dá uma voltinha dentro dela aí, e tenta... Nesse caso aí, professor, seria 4 vezes 1, né? Não, 4 vezes e 1, né? 4 vezes 1 não, né? 4 vezes a corrente I1, que é a corrente que não conhece, é a primeira corrente que a gente não conhece. A gente vai achar ela no final desse resultado aí. Vocês tentam fazer isso aqui agora. É para fazer qual? A malha 2 aqui, ó. Isso aqui é malha 2, né? E dá a volta nesse caminho aqui agora. Nesse caminho, né? Observando as elevações e as quedas de tensão. Pode partir de qualquer ponto que você achar melhor aí. E aí você vai montando essa equação aí para M2. Boa noite, professor. Boa noite, Walson. Boa noite a todos. Boa noite.
Professor, Sim. aí nessa malha 1 aí, por que repetiu menos 10 depois mais 10? Veja que o que está multiplicando aqui, ó, aqui é I1 e aqui está multiplicando por I2, tá? Ele repetiu porque nesse resistor de 10 ohms está passando duas correntes, a corrente I1 de um lado e a corrente I2 do outro lado. Então tem que aparecer duas vezes aí. Então na malha 2 tem que fazer o mesmo processo, né? Isso, mesmo processo. Tem que aparecer também ele duas vezes. Eu só quero a equação. Alguém conseguiu montar a equação? Eu montei aqui, só que você que tá correto, não. Pronto. E mais alguém conseguiu? Ou tá tentando pelo menos? Tem alguém tentando? Se tiver, eu aguardo. Estou tentando aqui, professor. Pronto, então terminei. No I2 vai sair um pouco diferente, né, professor? Porque no I1 ela passa no 15 e no 20, né? E no I2 só passa no 20, né? Ela passa no 20 e no 40. Tem o 40 que eu não tava vendo. Ela passa pelo outro lado do carro. Eu não tava vendo 40, valeu. Lembra que é uma malha, tem um caminho fechado, tem que dar uma volta completa. Então, Positivo. Tanto, professor. pronto, achou mais um aí. Vocês partiram de que ponto, hein? Você consegue me dizer onde tá a figura? Do Noah. Do nó A, né, você. E os demais partiram de onde? A partir do 20, Do 20, 28, no meio aqui ou No embaixo aqui? da guia do Terra. Pronto, terra. Pronto, só para eu saber aqui, tem que saber onde é que partiu aí. E vocês andaram no sentido horário ou no sentido anti-horário? Horário. Horário.
Aí o de vocês, a única coisa que vai acontecer é o seguinte, é como se cortasse, por exemplo, se eu começar com essa aqui de baixo, tá? É como se cortasse aqui a equação de vocês, pegasse esses dois primeiros termos aqui da frente, né? E jogasse para o final da equação aqui, tá? Antes da igualdade. Vai acontecer só isso. Então, mas aí os restantes dos valores tá tudo igual. Deu para entender? A ordem dos fatores não tem resultado. Isso, a ordem deles não vai alterar o resultado não, tá? Só vai ficar cortada, a equação vai mudar de ordem, tá? E vai ser justamente essa parcela aqui do 10 e essa parcela dessa fonte de 20 volts aqui que vai ficar fora de ordem de vocês, né? Em relação a essas outras duas aqui, ó. Então eu vou fazer começando pelo 20 aqui, ó. Começando desse ponto aqui de baixo. Vou apagar lá em cima. Começar aqui de baixo. Então ficaria o que ali, ó? Vou subindo, né? Então eu encontro logo um sinal negativo aqui de cara. Isso aí é o que? Elevação ou queda? Elevação. Isso, elevação de 20 volts. Bota logo 20, né? Aí eu continuo subindo. Chegando aqui, encontro esse terminal positivo desse resistor de 10 ohms ali. Elevação ou queda? Repita aí, professor. Queda. Só repetindo aí para quem perguntou aí, isso aqui, esse terminal positivo aqui desse resistor, É de queda. 10, isso aí vai ser uma queda, né? Queda, de quanto essa queda aí? Eu consegue dizer? Não. Só pegar a resistência e multiplicar pela corrente. Do lado de cá tem qual o valor da resistência e qual a corrente que tem do lado de cá? A resistência é 10, né? 10. 20 volts. 20 Tá. volts. Não, a resistência é 10 e agora vem a corrente. Corrente é quem? Do lado de cá a gente tem 2, ó. E 2, é. E E só dois. colocar 10 vezes 2, tá? Pronto. Agora, lembra que esse resistor está submetido às correntes dos dois lados. A corrente 1 de um lado e a corrente 2 do outro. Já falou de 2, vamos falar de 1. Se eu observar aqui, ó, eu tenho agora o sinal negativo aqui da corrente, ou o sinal negativo aí nesse resistor. Isso é elevação ou queda? Então, se é negativo é Elevação. elevação, né? Elevação de quanto aí? Dez e quem? E 1 ou 2? E 1. E 1. Isso, 10 e 1, que é a corrente lá de cá, ó. 10 e 1. E aí pronto, já trabalhei as duas correntes nesse resistor, posso continuar meu caminho aqui, ó. Continuando aqui. Eu coloquei 2 aí. Depende, se você trocou a ordem dessas duas parcelas aqui, ó, com sinais diferentes aqui, não tem problema não, tá? Não pode repetir 2 em um e 2 na outra, né? Aqui tá errado. Mas vamos continuar. Ó. Chegando aqui nesse outro resistor, tem um sinalzinho de positivo. Elevação ou queda, hein? Queda de quanto, hein? Cinco vezes quem? Menos 5 Vezes 2? Isso, vezes 2. e 2. Vai dar 10. Não, não é, não é vezes 2, não. Tá? É vezes a corrente 2, não é vezes o número Vezes 2, a não, corrente tá? 2 aqui. E o número da corrente 2 a gente não conhece ainda. A gente vai fazer a conta depois, tá? Ah, tá. Tá, entendi. Então, vamos continuar. Vamos descendo aqui, ó. Descendo, chegou aqui, encontrou essa fonte aqui com esse terminal negativo de cara pra gente. Essa elevação ou queda? Elevação. Isso, elevação de quanto aí agora? 40. Isso, 40. Observa que a fonte a gente não precisa multiplicar por corrente não, tá? É só a tensão que a gente multiplica, quando é a resistência que a gente multiplica a resistência vezes a corrente para poder achar a tensão. E lembrando que a corrente a gente não conhece, então está chamando aí de variável I1, que a gente pode descobrir quem é, e variável I2 do outro lado, que a gente não sabe ainda quem é, vamos calcular. Então daqui a gente chega aqui no ponto de origem da gente, ó. Então eu posso afirmar que isso aqui tudo é igual a zero. E aí vamos resolver o sistema, tá? Então a primeira coisa para resolver o sistema é observar que tem termos comuns aqui, ó. Então, por exemplo, o I1, né, nessa equação aparece aqui e aparece aqui, tá? Então vamos juntar eles aí, ó. Eu tenho menos 10 e 1, menos 4 e 1. Eu tenho quantos I1s aí? (14). Menos 14, né?
menos 14 e 1. Nesse caso aí, você não pode anular, não? Não, porque se você mexer no sinal, você tem que trocar o sinal de todos os outros termos também, tá? Seria o equivalente a multiplicar toda a expressão por menos 1. Então, se eu quiser mexer nele aqui, eu tenho que lembrar nos próximos de vir trocando o sinal também. Se eu esquecer um deles aí, já pepina tudo, tá? Melhor manter logo para manter a lógica aí. Então, vamos agora aqui, ó. O I2, ele aparece sozinho, né? Então, são 10 e 2, vou repetir aqui, ó. Mais 10 e 2. E aqui a gente tem o que ainda? A gente tem esse 20, né? Que é um termo independente aí, né? Sem a variável I. E temos 15 também aqui, ó. Que é outro termo independente sem a variável I. Então, a gente pode juntar os dois também aí. Menos 20 mais 15 vai dar quanto, hein? Menos 5. Isso, menos 5. Só que eu vou passar para o lado de lá da igualdade, vai ficar com o sinal positivo agora, né? Positivo, é. Mais 5. Então, pronto. Então, já simplificamos ali a primeira equação. Vamos fazer o processo semelhante aí para a equação de baixo, tá? Então, eu vou pegar aqui o I1, aparece só uma vez aqui embaixo, eu vou repetir ele aqui. É mais 10 e 1, tá? O I2, ele aparece aqui nessa parcela, né? E aparece aqui nessa parcela, menos 10 e 2 e menos 5 e 2. Resulta em quanto, hein? Menos 15 e 2. Isso, menos 15 e 2, igual. Agora aqui também a gente tem o quê? Tem 20 aqui de um lado, ó, e tem 40 ali do outro. Vai resultar em quanto, hein? 60. Isso, 60, só que eu vou passar para o lado da igualdade. Negativo, né? Isso, negativo, menos 60. Então pronto, então a gente deu enxugada nas duas equações. Agora a gente vai resolver esse sistema. Então veja que a gente tem duas equações, e cada equação depende de duas variáveis, tá? E essas variáveis são as mesmas para as duas equações aí. Então a gente consegue resolver as duas, encontrar o valor de 1 e 2 que atenda as duas equações de forma simultânea. Então vamos fazer aquele processo que eu falei para vocês, ó. Vamos pegar esse número aqui, cadê? Os sinais já estão diferentes um do outro aqui, ó. Então vou pegar só esse número 14, né? E vou multiplicar pela equação de baixo, tá? Vezes 14, tá? E vou pegar esse número 10 aqui e multiplicar pela equação de cima, vezes 10. Vai ficar os números altos aí, mas não tem problema não. Quem tiver com a calculadora vai ajudando aí, viu? Então, se eu multiplicar menos 14 e 1 vezes 10, eu vou achar quanto aí? Menos 140, né? E 1. Multiplicar por 10 é fácil, né? Só acrescentar um zero no final. 10 e 2 vezes 10 vai dar mais 102, né? E 5 vezes 10 vai dar 50. Então, a primeira continha bem facinho de ser feita. Vamos para de baixo agora, ó. De baixo vamos multiplicar tudo por 14. Então vai ficar 10 e 1 vezes 14, vai dar mais 141. Aqui a gente tem agora menos, né? Vou repetir o sinal de menos. 15 e 2 vezes 14 dá quanto? Agora entra a calculadora aí. Isso você fez aí menos 14 vezes quanto mesmo? Vezes 10. Esse é o último aqui, foi vezes 10. Menos 14 vezes 10 e o outro? Agora eu quero... Não, o 100 foi 10 vezes 10. Deu 210. Peraí, deixa eu só, antes de pegar o resultado, deixa eu só fazer outra coisa aqui, ó. Eu fiz esse distributivo aqui, ó. Eu multipliquei esse cara aqui pelo primeiro, tá? Multipliquei ele pelo esse segundo e por fim multipliquei ele pelo terceiro, tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Multipliquei esse aqui por esse de cá. Vou multiplicando ele agora por esse aqui e depois a gente vai multiplicar ele por esse aqui, ó. Tá? Então vamos lá, deu quanto aí? Deu menos quanto o Vals falou, parece? 210, não foi? Os colegas confirmam aí. 230 o meu. 200 e quantos? 230. 230, deixa eu fazer aqui, tá em dúvida. Um deu um, outro deu outro, deixa eu fazer aqui. 15 vezes 14. 15 vezes. 210 mesmo. 210. 210 e 2. Igual. Agora 14 vezes menos 60 dá quanto?
840, né? Menos 840, né? Uhum. Pronto. Então é isso. Então, observe que a gente achou os valores aí. Agora, observe também que ficou esses dois primeiros aqui, ó, ficaram 141, né? Só que com sinal trocado. Não é negativo até positivo, né? Isso aqui é intencional. Se a gente fizer as contas e não der isso aqui logo de cara, a gente sabe que a gente escolheu os valores errados ali para multiplicar, tá? Então eu vou somar aqui, ó. Vamos somar essas duas expressões, a linha de cima com a linha de baixo. Se a gente tem 100, menos 141 mais 141, isso aqui vai dar zero, né? A gente tem 102 menos 210 e 2, isso aqui vai dar menos 110 e 2, né? Vocês veem se vocês concordam com minhas contas. E aqui a gente tem 50 menos 840, vai dar menos 790, né, eu acho. Que é isso. Depois vocês confirmam aí, viu? Deixa eu confirmar logo aqui antes que chega lá na frente e descobre que tá errado, né? Menos 50. Isso, menos 690. Então, de novo, agora a gente vai ter o quê? Vai ter aqui, ó, I2, né? Igual a quem? Esse sinal negativo de um lado, negativo do outro, eu posso multiplicar por menos 1, né? Para cancelar eles dois ali. Que é o que o colega tinha tentado falar na outra equação lá em cima. Então vai ficar aí 790 dividido por 110. Posso cancelar isso com esse, né? Fica 79 dividido por 11, né? 79 dividido por 11 dá 7,18, tá? Aqui é igual a 7,18 amperes. Isso. 7,18 amperes. Então vamos entender esse resultado da gente. Então significa que aquelas correntes que a gente estipulou no começo aqui do nosso problema, desse primeiro passo aqui, ó, que a gente definiu aqui algumas correntes. Vou pegar a caneta certa aqui. Esse programa deu umas travadas. Pronto. Essa primeira corrente que a gente definiu no primeiro passo, a gente definiu a corrente I2, né? Deixa eu apagar aqui. Só um minutinho que o bicho é leve demais. Aqui, ó, I2. A gente define nesse sentido aqui, ó. Significa que ela tem qual a intensidade dela? Vai ser isso aí, 7,18 amperes, né? Como o resultado lá deu positivo, significa que esse sentido que a gente escolheu é o sentido correto, tá? No circuito físico. Se a gente montar esse circuito, de fato, teria esse sentido aqui a corrente. Se desse sentido negativo, significa o quê? Significa que a gente escolheu a corrente no sentido errado. Na prática, ele anda no sentido anti-horário aqui, ó. Então, deixa eu apagar esse sinal de menos, né, para não confundir. Vamos agora fazer o quê? Vamos achar o valor de 1, tá? Vamos ver se o sentido dele está correto, né, e qual a intensidade dessa corrente. Então, para achar o valor de 1, a gente vai substituir esse valor de I2 que a gente acabou de encontrar em uma dessas duas equações aqui em cima, ó. Vou fazer nessa primeira, porque está com valores menores ali. Está um pouco menor. Menos 14 e 1, né? Mais 10, que multiplica I2. No lugar de 2, eu vou escrever esse valor aqui, 7,18, tá? Botando de outra cor só para destacar aí para vocês. Vezes ou igual a 5, né? Então temos que resolver isso aqui para achar o valor de I1. Então 10 vezes 7,18 vai dar 71,8, né? Esse 71,8, vamos escrever aqui logo tudo, né? 14 e 1, né? Esse igual, eu vou repetir o 5, e esse 71 eu vou jogar para o lado de lá, né? Ele está positivo aqui, ó. Então ele vai para o negativo. Menos 71,8, tá? Agora faz essa conta aí, ó. 5 menos 71,8. Vai dar 66,8, né? Menos 66,8. Eu acho, né? Confere aí. Se tiver errado, vocês me falam. E aqui a gente faz o que agora? Agora é fazer o que? Vai ficar I1, né? É igual a... Vou multiplicar tudo por menos 1, né? Só para pegar aqui os valores tudo positivo. Vai ficar 66,8 dividido por 14, tá? Então faz essa conta aí. 66,8 dividido por 14.
Deu 4,77142. Só duas casas depois da vírgula. Ampere. 4,77. Só serve isso, 4,77. Então pronto, a corrente 1 tem essa intensidade. Veja que o sinal é positivo, né? Se o sinal ficou positivo, é porque o sentido da gente também está correto aqui, né? E aí foi isso, 4,77 amperes. Essa é a corrente aí. E aí, o que pede no problema, né? Nem li o que pedir no problema, né? Então aqui, ó, calcular a tensão VA, né? A tensão desse ponto aqui até o terra, né? Usando o método das malhas, tá? Então, a gente tem que achar a tensão daquele ponto em relação ao terra, nesse ponto aqui em cima, ó. Alguém sabe como calcular isso aí? Agora que a gente já tem as correntes. Então, se não sabe como calcular, tá? Aqui é o seguinte, deixa eu dar a ideia para vocês aqui, ó. Então, você vai ter que sair, na verdade, desse ponto de referência da gente e andar aí por qualquer um caminho, ou por esse caminho aqui até chegar ao ponto A, ou por esse outro caminho aqui até chegar ao ponto A, ou por esse outro caminho aqui até chegar ao ponto A, observando as elevações e as quedas de tensão. Que a metade, na verdade, é um pedaço desse processo que a gente fez aqui, no item 3, tá? Só que vai ser menor agora o caminho, e agora a gente não precisa mais chamar de o valor da resistência vezes a corrente, usando isso aqui, a lei de Ohm, né? A gente já pode substituir direto o valor da corrente. Agora a gente já tem a corrente I1 vale 4,77, a corrente 2 vale 7,18. Se eu precisar de uma ou da outra, tem esses valores aí. E aí, vocês querem qual caminho aqui? Quer esse primeiro caminho, esse segundo caminho ou o terceiro caminho aí, até chegar ao ponto A? Esse primeiro mesmo aí. Isso, o primeiro é mais fácil, né? O primeiro e o terceiro são mais fáceis, tá? Porque esse aqui tem que fazer a subtração das correntes aqui, ó. Tem que ver como é que tá as correntes, subtrair igual eu fiz no exercício anterior. Não é difícil não, mas a gente poupa uma continha aí. Então, vamos fazer por o primeiro caminho. Então, pelo primeiro caminho, a gente observa aqui, ó. Eu sigo esse caminho, né? Deixa eu apagar aqui. Eu venho seguindo esse caminho aqui vermelho e observo esse sinal de negativo na minha frente. Isso é uma elevação ou queda de tensão? Relação. Isso, elevação de quanto aí? 15. 15 volts. 15. Então, VA, né? O VA vai ser 15, né? E eu continuo. 15. Chegou aqui, ó. Aqui eu apaguei, não estava positivo e negativo. Isso aqui vai ser uma elevação ou uma queda? Queda. Queda de quanto aí? 4 ohms. Vezes quanto? Vezes a corrente. LI. Vezes a corrente. I1. I1 é quanto? Agora já tem 1. 4,77. Isso, 4,77. Então pronto. E agora se eu seguir esse caminho aqui, eu já cheguei no ponto A, o que é que eu quero, né? Então se eu cheguei no ponto A, eu paro ali, tá? Então isso aí vai ser o valor de VA. Então o VA vai ser quanto? Faz essa conta aí pra mim. 15 menos 4 vezes... 19,8. Quanto? Deu 19,8. Não pode ser, né? Correto. Tá 19, aqui dá 16. Aqui dá 19, 0,8. Pera aí. Como é que é 15 menos 4 vezes aqui? 4 vezes 4 dá 16, né? 4 vezes 5 dá 20. Tem uma coisa de errado, 4 não. vezes 4,77. Mas tem um 4 15 na vezes. frente aqui, ó. 4, Tem um 15 aqui, ó. É 15 menos esse valor de vocês. que é igual. Ah, então é 11, né? Deu 11 aí? Menos 15. Igual 4,8. Não, 4,8 também não é não. É menos aí, ó. Deixa eu pegar a calculadora e fazer com vocês aqui a conta, ó. Cadê a calculadora? Eu fiz aqui 11 vezes 4,77, deu 52 pontos. Não é 11 não, você tá errado aí na conta. Por isso que eu vou fazer a conta pra vocês entenderem aqui, ó. Primeiro, aliás, deixa eu mostrar no papel lá primeiro, né? Primeiro você tem que fazer o quê? Se tem um produto aqui, ó, o produto ele tem prioridade em relação à subtração, tá? Você tem que fazer primeiro o produto, depois você subtrai, depois você faz a subtração que tá aqui, ó.
Mas é diferente. Primeiro multiplicou, depois subtraiu. Mas você falou em 11. 11 é isso aqui, ó. Se você subtrair 15 menos 4 vai dar 11. Depois você multiplicar, mas aí tá errado. Tá? Para fazer isso aqui, só se tivesse um parênteses forçando aqui, ó. Se tivesse um parênteses aqui, aí estaria forçando você a executar uma coisa do parênteses e depois executar outra, tá? Mas não tem. Então, você tem que fazer o quê? Fazer esse vezes esse primeiro, ó. Vai dar 19 alguma coisa que vocês falaram, né? Aí vai ficar 15 menos esse valor aí. Tá? 4,08. Isso, menos 4, na verdade, não? Confere direitinho aí. Eu fazendo a calculadora para todo mundo acompanhar aí, ó. Então, vou escrever isso na calculadora para você ver como é que fica. Vai ficar 15, tá? Menos 4 vezes 4,77. Deixa eu aumentar o display aqui, né? Para vocês verem melhor aí, tá? Vai ficar desse jeito, ó. Quando eu apertar igual, a calculadora vai fazer primeiro o produto, né? Que ela já sabe disso, e depois vai executar a subtração. E vai ficar menos 4,08, né? É que no primeiro momento lá, professor, a gente só falou o valor do produto, que foi a multiplicação de 4 vezes 4,77. Entendi. Não tinha colocado o 15, não. Certo. Então o VA vai ser isso aqui, ó. Menos 4,08 volts. Então isso aqui é o que está pedindo esse problema. Se fica como exercício para vocês, façam o mesmo caminho aqui agora pelos outros dois caminhos, tá? Para chegar até o A, e faça esse outro aqui também para chegar até A, você vai ver que os valores, a conta aqui vai ficar diferente, mas o resultado vai ser o mesmo, tá? Vai dar mesmo 408. Quando chega nesse nó aí, o A, tem que fazer 2 vezes, né? A resistência de 10. Se passar pelo meio, você pode fazer 2 vezes, considerando os dois valores, ou então você pode subtrair logo, fazer igual eu fiz aquela hora no exercício anterior. Você sabe que está descendo 4,77, né? 4,77, e sabe que pelo lado da corrente 2 está subindo aqui 7,18. Então você faz logo a diferença e usa só a diferença uma vez. Não precisa usar 2 vezes, não. Subtração normal, né? Subtração normal. E aí fica como exercício, vocês fazerem depois. Não precisa fazer agora, não. Faça um dever de casa. Alguém tem alguma dúvida aí? Esse método é trabalhoso, tá? Mas Professor, eu não consegui fazer esse cálculo, não. qual o cálculo? Essa 15 menos 4 vezes 477, eu já fiz aqui umas 2 vezes, não consegui. É só escrever isso que está na tela aí da ponto 77, né? Que ele tá ali de baixo. 77. Só para fazer isso aqui, é você escrever isso. Aí a calculadora já sabe que ela tem que fazer primeiro o produto, depois resolver a subtração. Basta apertar igual, ela já dá o resultado. Mas se você quiser fazer parte por parte, então teria que ser como aqui, ó. Então você tinha que fazer primeiro 4 vezes 4,77. Só observe que eu estou fazendo a parte do produto primeiro, tá? Uhum. Depois aperta igual, fica. Eu botei mais ali, peraí. É vezes 4 vezes 4,77 igual a 19,08, né? Agora eu vou fazer o quê? Esse sinal aqui vai ser 15 menos esse valor. Então eu vou digitar 15, né, menos ANS, que é essa resposta que já está na tela aí, ó. Por isso que a tecla ANS vai pegar o valor do cálculo anterior. E aperta igual, ó. Menos 408 também. Exato. De um jeito ou de outro. Ok. Beleza. Então aqui é só lembrar a ordem de prioridade, tá? Então na matemática, as operações de multiplicação, se você tiver uma expressão numérica, né? O produto e a divisão, eles têm prioridade sobre a soma e a subtração, tá? E para você quebrar, se você precisar quebrar, aliás, e antes disso aqui, quem aqui tem prioridade? São os parênteses, tá? Então primeiro você resolve o que está nos parênteses, se tiver produto e soma para você escolher, você resolve primeiro a divisão, multiplicação, e depois você resolve a soma e subtração. Então tem essa ordem de prioridade aí. Se tiver um colchete.
Colchete é a mesma coisa de parênteses, né? Na verdade. Inclusive na calculadora não tem colchete, né? É só parênteses dentro de parênteses. Pode botar mais parênteses um dentro do outro, né? Mas nem existe colchete, não. Nem colchete, nem chaves, né? Que a gente aprendia lá na terceira série. Ah, Então é isso. Então com isso a gente resolveu esse problema. A gente calculou as correntes. Veja que a gente, só recapitulando aqui, a gente supôs um sentido das correntes aqui, tá? E aí aplicamos a lei das tensões de Kirchhoff, né? Dentro de cada malha, resolvemos o sistema, resultou num sistema, a gente resolveu esse sistema e achou os valores das duas correntes que a gente estipulou no começo do processo, tá? E aí, com essas informações, você calcula o que ele pedir lá, né? Se quer tensão no resistor, se quer tensão de um ponto a outro, né? Calcula tudo com base com essas informações, que era a única coisa que faltava aqui dentro desse circuito, eram as correntes. Então, a gente conseguiu ela, a gente consegue calcular qualquer coisa aí dentro. Tem mais um ali, vamos fazer mais um. É isso aqui, ó. Isso aqui ele pede para calcular as correntes, né, no circuito usando esse método, né, das malhas. Vou pegar a figura. Então tá aqui o circuito, né? Eu vou copiar esse passo a passo aqui para vocês, colocar ali embaixo, e aí vocês vão tentar fazer aí. Pronto, então todo mundo tenta fazer esse problema aí. Eu vou pegar uma água ali, daqui a pouco eu volto.
E aí, alguém fez, hein? Comecei do 54 volts. Pronto. A corrente define qual sentido? Horário ou anti-horário? E um sentido horário. E 2. E 2 horário também? Tô vendo aqui. Horário também. Então, esse será o primeiro item, né? Definir as correntes, tá? O segundo é marcar as polaridades, tá? Não esquece disso aqui não, que isso aqui é importante. Tem gente que pula essa etapa aí. Nessa resistência aí, R1, o primeiro sinal é o negativo aqui, né? Não, é positivo. Onde a corrente entra é positivo e onde ela sai é negativo. É isso mesmo. O potencial onde ela entra é maior do que onde ela sai. Então todo mundo vai trabalhando aí. No R4 também é a mesma coisa, né? Ele entra como positivo, né? E sai como negativo, né? E no R2 também, no O R2. R2 e no R3 também. Todos os resistores a mesma coisa. Uhum. Então bora fazer juntos aí, né? Essa equação aí de como é que aplicar a lei de Kirchhoff e das tensões aqui nessa primeira malha, tá? Vou começar desse pontinho aqui de baixo. Então a gente tem o que aqui, ó? Se a gente observar esse caminho, né, subindo aqui, ó, eu encontro uma fonte de tensão com esse sinal negativo na minha frente. Isso é elevação ou queda? Elevação. Isso é elevação de quanto ali? 54 volts. Isso, 54 volts. Vou botar só 54, as unidades põe no final. E a gente continuando aqui, ó, a gente encontra esse sinal positivo desse resistor aqui. Isso vai ser uma elevação ou queda? Aí vai ser uma queda. Isso, queda de quanto ali agora?
40 40 e quanto? 48? Não. 48 não. Você tem que ver o valor da resistência ali multiplicado pela corrente. 24 vezes 1. Pela corrente. Isso, 24 vezes 1, tá? Só isso. E aí continua descendo. Nesse aqui, no resistor R2 agora, ó, ele tem duas correntes, uma corrente de um lado e do outro. Vamos considerar do lado de cá primeiro. Como é que vai ficar essa queda devido à corrente 1 ali? Menos quem? 12. 12 e 1, né? Menos 12 e 1, tá? E agora considera o outro lado. O outro lado é o sinal negativo. Isso é elevação e queda. Elevação, né? Elevação de quanto? 12 vezes 2, que lá de cá agora a corrente é 2, tá? 12 vezes 2. E aí se eu descer aqui agora, eu chego lá naquele ponto que eu comecei, né? Que eu devia partir. Então, se eu cheguei no ponto de partida, esse aqui é igual a 0. Então, esse a gente fez o quê? A gente percorreu aqui a primeira malha. Vamos agora para a segunda malha, a malha 2, onde está a corrente I2. Vou partir desse ponto aqui, né? E agora eu vou andar no sentido contrário da corrente, ó. Eu vou subindo, tá? Vou subindo e vou dando essa volta aqui também. Então, se eu for subindo aqui, encontro esse sinal negativo aqui na minha frente. Isso é elevação ou é queda? Elevação. Elevação de 48 volts, tá? E a gente continua, vem por esse caminho. Chegando do lado de cá, ó, eu encontro essa primeira sinal negativo aqui, ó. Sinal negativo, elevação ou queda aí? Elevação. Elevação também, né? E essa elevação vai ser a resistência vezes a corrente, tá? Então vai ser 12 vezes e 2, né? Só que do lado de lá eu tenho o quê? Eu tenho sinal negativo, ó. Sinal negativo. Ou negativo não, positivo, né? Sinal positivo do lado de lá. Isso significa que vai ser uma queda, né? Queda menos a resistência vezes a corrente que está lá de cá, desse lado esquerdo, né? Então vai ser 12 vezes 1, tá? E a gente terminou esse resistor R2, vamos continuar. Chegou aqui, encontra agora esse sinal negativo desse resistor de 4 ohms aí. Isso vai ser o que? Queda de elevação. Vai ser uma elevação, né? Elevação de 4 vezes a corrente I2, tá? 4 e 2. E aí eu chego no ponto onde a gente partiu, então isso aqui é igual a 0. Professor, Sim. no I1 você foi em sentido horário e I2 foi em sentido anti-horário. Tem algum problema? Será que tem? Vamos pensar aí. O sentido que a gente caminha, tá? Se é no sentido da corrente ou se é no sentido contrário da corrente, ele vai inverter os sinais aqui, né? É equivalente a se eu multiplicasse tudo por menos 1, tá? E se eu multiplicar tudo por menos 1, a equação, ela muda os sinais, né? Mas o propósito dela continua o mesmo, tá? Então vamos supor que a gente deu a volta no sentido contrário aí, né? Se você falar, eu queria do outro jeito, era só multiplicar tudo por menos 1. Quem multiplicou por menos 1 encontrou aí menos 48, encontrou menos 12 e 2, encontrou mais 12 e 1, né? E encontrou menos 4 e 2, tá? Encontrou esses valores. Talvez não nessa ordem, né? Porque andou no outro sentido, né? Então trocou a ordem dos fatores aí. Mas encontrou desse jeito aí, tá? Mas a equação é a mesma lá de cima, tá? Não tem problema não. As duas realizam o mesmo trabalho. Por isso que eu quis andar com ela ao contrário aí. Entendi. A gente disse que uma equação, no caso, que é de cima e de baixo, elas são linearmente dependentes. Que é a mesma equação, né? Só que escrita de outra forma. Então vamos simplificar ali agora os termos, né? Deixa eu apagar esse que está embaixo aqui, ó. Mas vocês ficam sabendo aí, todo mundo, viu? Não é só porque o colega perguntou que só ele precisa saber, não. Então vamos agora agrupar os termos aqui, ó. Então na equação de cima a gente tem esse termo envolvendo I1 e esse outro termo envolvendo I1. Então menos 24 e 1, menos 12 e 1, né? Vai resultar em quanto aí? Menos 30. Menos 36. Isso, menos 36 e 1. O I2 está sozinho ali, é 12 e 2, vou repetir, mais 12 e 2, né? Igual, a gente tem 54 aqui para positivo, vou passar para o lado da igualdade, vai ficar Negativo.
Isso, menos 54. Então, a gente resolveu a primeira equação. Vamos para de baixo. A de baixo, o I1 só aparece uma vez aqui, ó. Eu vou repetir ele aqui embaixo, menos 12 I1, tá? O I2 aparece em duas parcelas, né? Aparece aqui 12 e 2 e aparece aqui 4 e 2. Então, a gente vai fazer o que aqui? Vamos juntar eles. 4 com 12 vai dar 16. Opa. Então, fica mais 16 e 2 igual 48, que está positivo desse lado, e vou passar para o lado de lá. Fica menos Negativo. isso, menos 48. Então, desses valores aí, tá? E aí, agora, como continuar aqui? Então, pode seguir aqui no mesmo procedimento. Você pode pegar esse valor aqui. Observe primeiro que esses dois sinais estão iguais, ó. Está negativo em cima, negativo embaixo. Significa que em alguma das expressões aqui eu vou ter que usar um valor positivo e na outra eu vou ter que usar um valor negativo para poder corrigir isso, tá? Para que no final resulte elas com valores alternados aí, né? Uma em relação à outra. Outro detalhe que a gente observa é que esse número 36, ele é múltiplo inteiro de 12, né? Se ele é múltiplo inteiro de 12, eu não preciso multiplicar as duas expressões por um número não, tá? Eu posso, na verdade... Isso, é 3, né? Então, eu posso, na verdade, pegar essa equação maior, ou pegar a de baixo e multiplicar por 3, né? Tá? Ou pegar de cima e dividir por 3, ou uma coisa ou outra, tá? Vamos pegar de cima e dividir por 3, que fica, os números ficam menores, né? Pegar essa aqui e multiplicar, né, por vezes menos, tá? Eu vou botar o sinal negativo ali só para poder alterar esse sinal quando eu fizer o produto, ele ficar positivo, né? Que a gente comentou aí. Dividido por um terço, tá? Multiplicado por um terço, na verdade. Então vamos fazer isso ali agora, né? Ou dividido por 3, né? Dá menos 3, dá a mesma coisa. Então, só porque a gente consegue fazer isso, só porque os números aqui são múltiplos inteiros, tá? Se não fosse, eu precisaria fazer cruzado mesmo ali. Bora ver como é que fica. Então, você tem menos 36i dividido por menos 3, né? Vai dar quanto aí? Menos 36 dividido por menos 3? Isso. Menos 12. Menos 12. Menos ou mais 12, tá? Mais, Menos, né? tem menos em cima e menos embaixo. Menos Vai dar mais 12. Mais 12 e 1, tá? Agora eu tenho o que ali? Eu tenho mais 12 e 2 dividido por menos 3. Vai dar quanto? Menos 4. Isso, menos 4 e 2. E eu tenho menos 54 dividido por menos 3. Dá quanto? Essa tá mais difícil, né? Menos 18. Menos não, agora vai dar mais, tá? É menos com menos vai dar mais, né? Mais 18. Então é isso. Então veja que a equação de cima ficou simplesinha. E agora eu vou só repetir a de baixo, ó. Eu vou repetir a de baixo e apareceu 12 certinho. Lá 12 e 1, né? Mais 16 e 2 igual a menos 48, tá? Então aqui já ficou certinho. Ó, mais 12 na de cima e menos 12 na de baixo. Então a gente já pode somar todo mundo aqui, ó. Se a gente somar aí, essa primeira parcela vai dar 0. Observe que a intenção da gente é sempre sejam iguais para quando eu somar, isso aqui dá 0, tá? Porque quando dá 0, só sobra 2. E a gente consegue calcular 2 na equação. E aqui no I2 a gente vai ter o quê? Tem menos 4 e 2 mais 16 e 2. Dá quanto isso aí? Menos 4 mais 16 vai dar mais 12, né? Mais 12 e 2. Igual, a gente tem ali 18 menos 48. Dá quanto isso aí? Menos 30. Menos 30, né? Então vamos lá, o I2 vai ser o quê? I2 vai ser menos 30 dividido por 12. Dá quanto isso aí? Dois e meio, né? 2,5. Menos 2,5. Menos 2,5. Menos 2,5. Isso, não esquece do sinal não, tá? O sinal aqui é importante pra gente. Esse sinal vai dizer o sentido da corrente da gente, tá? Uhum.
Então, vamos lá. Então, esses 2,5, vamos olhar na figura lá, menos 2,5, né? Então, significa que essa corrente 2 que a gente estipulou aqui no sentido horário, né? Como 2,5 amperes, na verdade, ela está no sentido contrário, tá? Com a intensidade de 2,5 amperes, tá? Ela está para cá. E faz sentido pela polaridade da fonte, tá? Veja que a fonte positiva dela está aqui, ela está injetando corrente para cá, ó, nesse sentido, tá vendo? Então, faz sentido aí, a corrente está no sentido anti-horário, na verdade. Então eu posso me basear por isso aí? Quando olhar a questão? Basear como? Não entendi. Pelo sentido da fonte da polaridade aí. Voltar para cima? Nem sempre, porque naquele outro anterior, por exemplo, tinha uma fonte, às vezes tem uma fonte no meio aqui que é maior do que a de lá, né? E aí ela ganha na briga das duas aí, tá? Aí, o correto não é calcular. Você calcula, não vai... Calcula e vê quanto é que dá, vê se dá positivo, se dá negativo. Que é o mais certo, é o cálculo. Não tem como pular etapa, não. Porque senão, se você imaginar isso aí, por exemplo, pode ser que tenha uma fonte no meio aqui e você não sabe qual das duas vai vencer essa briga. E aquela terceira fonte lá, ela vai influenciar nisso? Então, vai logo a conta que não tem erro. Pronto, agora a gente achou o I2, vamos calcular o I1, né? I1, vamos pegar qualquer uma dessas duas equações aqui, ó. Vamos pegar essa de cima que tá menorzinha, né? Mais enxuta. Então vamos pegar aqui, ó, 12 I1, né? Menos 4. No lugar do I2 eu vou escrever menos 2,5, né? Isso aqui é igual a 18, tá? 4 vezes 2,5 dá quanto? Pode fazer de cabeça essa, tá? Isso vai dar 10, tá? E aqui vai dar 18. Repete o 18. Então, I1, tá? Vai ser quem? I1 vai ser... Esse 10 aqui tá negativo, vai para o lado de lá positivo, vai ficar 28, né? Dividido por 12, tá? 28 dividido por 12 dá quanto? Pessoal, como é que ficou 28 aí? Repete de novo, por favor. Deixa eu fazer passo a passo aqui. Vai ficar 12 e 1. Esse 10 está negativo, ele vai para o lado de lá. Vai ficar 18 mais 10. Entendi. Eu acho que tem uma coisa errada nessas contas aqui. Deixa eu ver aqui. 2, 3, 3. Deu quanto? 2, 3, 3, viu? É. Deixa eu olhar o problema aqui. Esse problema... Aqui, essa corrente tá para cá. 2,5. Essa outra tá para cá. Não, acho que eu tô confundindo os problemas, tá? Pode ser esse valor aí mesmo. Então, 233 foi 2,33, né? Amperes. Deu 2, 3, 3. Então, deu 2,33 positivo. Então, significa que o sentido da corrente lá tá certo, né? Isso aqui é 2,33. Nesse meu sentido aí, 2,33 amperes. Então, tá correto esse sentido ali. Mas o que agora? Então é isso. Ele pediu para calcular as correntes, né? Então, se eu perguntasse para vocês qual a corrente que passa no resistor R1, vocês me diriam que é quantos amperes aí? 2, 3, 3, né? Pronto. Se eu perguntasse qual a corrente que passa no resistor R3, me diria quantos amperes aí? O R3... Ah, aqui embaixo, seria 2,5 amperes, né? Isso. Negativo, né? Não, Menos... negativo só vai dizer a polaridade. Qual sentido? Se tá esquerda para direita ou se está de direita para esquerda, tá? Ok. Mas eu só estou perguntando a intensidade mesmo, a intensidade. A intensidade é 2,5, né? 2,5. Isso. E agora no resistor R2, né, em R2, qual seria a corrente nele aí? O R2. Esse R2 seria as duas correntes somadas?
Isso, justamente, porque as duas, observa que as duas, nesse caso, elas Ela estão tá para baixo. dividindo a mesma resistência, né? Elas estão dividindo assim, elas estão se somando na mesma Se resistência. somando, é verdade, se somando a mesma resistência. Elas estão entrando, deixa eu desenhar ela aqui do lado de fora, tá? Desenhar aqui do lado de fora. Mas no momento de resolver, tem que subtrair, né? Não subtrai não. Nesse caso, não. Porque as duas estão no mesmo sentido aqui, as duas estão entrando. Ela entra aqui e a outra entra também, ou seja, estão se somando, tá? Só subtrair se fosse uma para baixo e uma para cima. O tanto faz na ordem, né? Essa para cima e outra para baixo. Aí você subtrairia, né? A que tiver no sentido para cima, você subtrairia da que está para o sentido para baixo. Tá? Então, nesse caso aqui, seria o quê? Aqui vai ser a soma das duas. Vai ser 2,33 mais 2,5 vai dar 4,83, né? Amperes. Deu para entender? A pergunta que o rapaz falou aí, se subtrairia, deixa eu fazer um acréscimo aqui. Ó. A gente definiu as correntes naquela hora no sentido horário, as duas, não foi? E aí, quando a gente fez essa conta, se eu considerar aqui as duas no sentido horário, significa que vai ser o quê? A corrente ali, em 2, vai ser essa corrente 233, né? 2,33, menos quem? A corrente como é que é o nome? A corrente I2. Só que aquele 2 que a gente achou quando estava nesse sentido aqui, ó, foi menos 2,5, né? Então, eu vou ter que considerar o valor ali. Eu vou considerar aqui, ó, menos 2,5, tá? Então, fazendo essa conta agora, tem que fazer o jogo de sinal. Quando eu fizer esse jogo de sinal, esse menos com menos vai ficar positivo, né? 2,83 mais 2,5. Ou seja, no final, aí a conta que vai fazer a soma, tá? Vai dar aí os 4,83 amperes. Deu para entender? Positivo. Então, aí a gente tem que saber qual ponto de vista a gente está pegando aí. Se eu estou olhando as correntes originais lá do circuito, nesse sentido aqui, né? Ou se eu estou olhando já corrigido, tirando o sinal aqui, né? Nesse último desenho que eu tinha apresentado, eu tinha tirado o sinal e tinha colocado a corrente para o lado de lá, tá? E aí basta somar mesmo. Agora os desenhos estão indicando aqui a soma. Então é isso, tá? Então esse é o método das malhas. Esse é o método mais utilizado para resolver problemas tipo computacionais, né? O computador fazer. Isso aqui é a questão mais fácil de ser feita, esse método aqui, juntamente com o método dos nós, que a gente não comentou. Então, apesar de ser um método lento, né, você faz muita conta aqui, mas é um negócio, se você fizer tudo certinho, ele vai dar em cima e vai resolver qualquer problema, tá? Só demanda tempo do profissional, né? Isso, demanda tempo de quem estiver fazendo os cálculos aí, tá? E existem outros teoremas que a gente não discutiu, né, outras formas de resolver circuitos que a gente não discutiu aqui por falta de tempo, tá? Então, deixa eu até mostrar aqui no AVA. Cadê o AVA? Questionário. Estava corrigindo os questionários da última aula de vocês aí, mas não deu tempo de corrigir, não. Vê se mais tarde eu corrijo. Cadê? Aqui, eu coloquei aqui até uma coisa. Não tivemos tempos para falar disso aqui, ó. A gente falar aqui de teorema de Norton, de Thevenin, tá? Faltou o método dos nós, tá? Deixa eu ver mais o que faltou aqui. Transformação de Norton em Thevenin. Então ficou faltando alguns conteúdos, tá? Então você chegando lá, avançando no curso de vocês aí, em Eletro 2 e tal, você já fica ligado aí que a gente não viu tudo aqui não, tá? A gente faltou ver coisa, que não deu tempo. Esse formato que a gente está trabalhando aí não dá para cumprir tudo não. Deixa eu ver mais o que aqui. E aí hoje eu vou liberar uma lista para vocês aqui, ó. Esse questionário sobre o método das malhas. Então, vai aparecer lá alguns probleminhas para vocês fazerem esses mesmos cálculos que a gente fez aqui agora na aula, tá? E aí eu sugiro que antes de partir para a lista aqui, né, que vocês façam a lista de exercícios, tá? Então tem aqui lista de exercícios, né, de 13 a 7, tem alguns exercícios lá envolvendo esse tipo de coisa. Deu erro aqui. Pronto. Então, cadê aqui? Método das malhas, tá onde aqui? Aqui, ó. Método das malhas. Então, tem aqui um problema, né? Tem 2 problemas, 3, 4 problemas. Tem alguns aí que dá para vocês treinarem. E se tiver dúvida em relação ao valor, vocês utilizam lá
monta naquele programa lá do professor de medidas, né? Monta o circuitinho, coloca um amperímetro ali na posição que você quer calcular a corrente e ele vai dizer aí o valor correto para comparar a sua resposta aí, a do programa, para saber se você acertou ou não, tá? Então, basicamente é isso. E aí, pronto. E aí a gente acaba a nossa disciplina, tá? A gente não conseguiu cumprir tudo, mas hoje é nosso último encontro. E só alertando aí a quem chegou depois, né? Esse questionário que eu vou colocar aqui, o questionário 12, ele vai ficar aberto para vocês aí até o dia de sábado, tá? Dia 9. Porque no domingo eu corrijo ele, né? E já dou a nota para saber quem é que vai precisar fazer a recuperação ou não dessa unidade aí. E aí eu já passo a recuperar, vai ficar para vocês fazerem do domingo até a segunda. Por quê? Porque pode ficar até terça, né? Terça é feriado, porque o semestre da gente acaba dia 11, tá? Esse dia 11 a gente termina tudo. E aí não tem mais nenhum encontro na semana que vem, e aí fica só para eu fazer as correções. Tá beleza? Professor, a nota é aquela que está lá no AVA, não é isso? Isso, que tá aparecendo, a média que tá aparecendo no AVA. A média que está aparecendo lá. Isso, eu vou até corrigir, tá faltando corrigir a última atividade, eu não sei se eu consigo corrigir tudo hoje, mas terminando aqui, eu vou ficar corrigindo até mais tarde, ver quanto eu consigo fazer aí, tá? Tá certo. Que aí você já fica sabendo já essa nota, e aí quando fizer o outro questionário, no domingo eu já corrijo, você já fica sabendo já também a nota de vocês lá, e já sabe se vai fazer a recuperação ou não. Tranquilo. Beleza? Professor, boa noite. Boa noite. Diga, Adriano. Acho que é o questionário 9, se não me engano. O senhor chegou a corrigir? Eu corrigi um questionário que você falou aquele dia, deixa eu ver aqui. Você olhou, chegou a olhar hoje, ou recentemente, não? Eu acho que eu olhei hoje o meu, o 9, acho que tá sem nota ainda, não foi corrigido. Deixa eu ver aqui. 9. Aqui. Aí eu observei depois que eu te mandei errado a foto, eu mandei como JPEG, eu não mandei como PDF. 9, deixa só um minutinho aqui para eu ver. Esse aqui é o questionário 9, né? Resultado. Até tem gente requerendo avaliação aqui, ainda eu não corrigi, né? Deixa eu anotar isso aqui de novo para eu corrigir, tá? Eu achei que eu tinha corrigido, então eu corrigi foi de outra coisa, de outra turma, e achei que tinha corrigido a de vocês. Questionário 9. Corrigir e também o questionário. Último questionário, vou botar assim, último. Que eu sei, então tem 2 questionários para eu corrigir aí. Professor, eu tô vendo aí que tem, no meu aí, tem um X verde, vermelho aí. Falta uma nota, né? Também nota 0 aí. 0 é porque tirou 0, né? É que ele corrigiu automático lá e tirou 0. Ah, tá. E aí eu vou corrigir as outras duas, que eu requer avaliação. Esses aqui são as questões em aberto. Eu tenho que olhar lá, uma por uma, e corrigir e dizer qual foi a nota. Tá certo. Tá? Então, obrigado aí a quem falou aí. Foi Adriano, foi que falou aí da... Realmente Valeu. Eu tô vacilando aí nessa correção de vocês. É normal, muita coisa. Né? Então é isso. Então, agradeço a vocês aí pela paciência e aos que forem reeleitos, né, para essa disciplina. A gente se encontra no semestre que vem. Aliás, não, porque o semestre que vem não vai ser comigo, não, tá? Vocês vão, quem for reeleito vai pegar outro professor aí, tá? E quem for para o segundo semestre, aí, assim, eu tenho disciplina com vocês lá no segundo semestre, tá? Então é isso. Então, valeu. Valeu, professor. Valeu, um abraço. Valeu. Qualquer coisa, vocês entrem em contato aí com os líderes da turma para poder falar comigo, tá? Se tiver alguma dúvida, nossas coisas. Valeu, professor. Valeu. Obrigado aí, professor. Valeu.